Então vamos lá. O primeiro tema, anamnese. Por que a anamnese é importante? A anamnese é a observação do paciente a partir do momento que ele entra na sua sala. Então a postura do paciente, se o paciente está cabisbaixo, se ele está já com uma postura de medo, contraído, tímido. Então a abordagem com cada paciente já se inicia na observação da postura do paciente. Outros itens importantíssimos são a observação de sinais vitais, oxímetro, pressão arterial, análise intraoral, extraoral, análise da pele. Então, são itens importantes que você deve observar na sua ficha de anamnese, que você deve anotar, porque quando a gente faz a harmonização orofacial, a gente não pode esquecer de ser dentista. Vou dar um exemplo para vocês da importância do exame intraoral. Se o paciente tem ausência de alguns elementos dentais, ele vai ser assimétrico. Ele vai ter um lado mais hipertrófico, que é o lado que ele tem mais dentes, e o lado onde ele não tem dente, ele vai ser atrofiado. Ele vai ter uma musculatura não tão eficaz. Então, geralmente, ele vai ter uma assimetria. Então, mesmo que você só faça a harmonização, é importante o exame intraoral para que você consiga definir causas dos problemas que são refletidos na face, como, por exemplo, assimetrias. Outro cuidado importante que você tem que ter, olhar o raio-x do paciente. Às vezes o paciente tem uma infecção presente em algum elemento dental que pode interferir no resultado de uma cirurgia, como, por exemplo, bichectomia. Então, às vezes o paciente tem um abscesso, tem uma infecção presente em um elemento dental, você vai lá, faz a bichectomia e o paciente fica com edema, fica com sinusite. E, na verdade, a origem do problema não é o ato cirúrgico da bichectomia, e sim, por exemplo, o abscesso dental, a infecção dental já presente. Então, a anamnese é importante por quê? Porque a gente avalia o paciente antes de fazer um planejamento, ok? Outra questão importante, ouvir o paciente a queixa. Porque se você tem um paciente que procura o consultório para mexer, por exemplo, no lábio, e você fala do nariz do paciente, você pode até gerar um constrangimento. Na verdade, você vai propor uma conduta para o paciente a partir da queixa apresentada. Porque às vezes aquele nariz que você aponta como problema é uma coisa que ele gosta. Às vezes o lábio que você aponta como problema, ele gosta do lábio. Então é importante você primeiro ouvir para depois propor. É lógico, com jeito a gente pode pegar e falar, olha, vai ficar melhor se você harmonizar essa região, o lábio, mais o nariz, mais o malar, mais a mandíbula. Mas é importante você entender o paciente antes de propor qualquer tipo de conduta. Seria também interessante a gente observar a dinâmica muscular do paciente. Ou seja, se o paciente é hipercinético, ou seja, ao falar ele mexe muito com os músculos mímicos. Por que observar isso? Pacientes hipercinéticos, por exemplo, têm o efeito da toxina menor daqueles pacientes que são mais gestuais, que falam mais com gestos, menos músculos mímicos. Então, esses pacientes que têm uma cinética muscular muito intensa na hora de se comunicar, muito provavelmente a toxina não vai durar tanto tempo. Vai durar 3, 4 meses no máximo, muito provavelmente até menos que 4 meses. Então, isso tudo tem que ser conversado e observado durante a observação do paciente na cadeira, na maca, no consultório. Então, é importante que ficou bem clara a importância da anamnese e durante o decorrer da aula vocês vão observar que são outros itens que são complementares à anamnese, como por exemplo, exames complementares, exames de sangue, radiográficos, e a gente vai falar para vocês nos próximos tópicos aí. Te vejo então no próximo vídeo. A gente vai falar então de exames complementares.